Em 1932, o alagoano Edson de Carvalho se juntou ao escritor Monteiro Lobato e fundou a primeira companhia de petróleo do Brasil. O engenheiro seguiu os passos do alemão José Bach, apontado nos poucos registros históricos sobre o assunto como o primeiro descobridor do potencial petrolífero da região. O geólogo alemão jamais chegou a comprovar a existência do petróleo em terras alagoanas. Segundo relatos, ele morreu assassinado por um barqueiro na Lagoa Mundaú em 1918. Após a morte de Bach, a pesquisa do minério aqui no estado foi interrompida. Monteiro Lobato, no livro Escândalo do Petróleo e Ferro, fala que após a morte do geólogo Bach, os empreendedores Eutício Gama e Pinto Martins retomaram a iniciativa. O contrato de exploração do petróleo ficou pronto para ser assinado com os investidores ingleses. Mas horas antes, Pinto Martins foi encontrado morto em um hotel no Rio de Janeiro. A mala com toda a documentação, estudos e contrato desapareceu e nunca mais foi encontrada. É difícil imaginar que há 70 anos os olhos ambiciosos do mundo tinham se voltado para Alagoas. O desejo era explorar o combustível do progresso. Aqui em Riacho Doce, Edson de Carvalho teve de enfrentar a perseguição do governo brasileiro, a dificuldade financeira e até ameaças de morte para extrair da terra os primeiros gases do petróleo. Foi daqui do Poço São João que jorrou gás de petróleo pela primeira vez. De acordo com relatórios da época, foram produzidos 200 mil litros em apenas 3 horas. Hoje, restou um cano de ferro lacrado. Dona Maria de Fátima mora desde criança na casa construída em cima do local de perfuração do antigo poço. Ela não conhece a história do petróleo ou de Edson de Carvalho. Fala apenas do medo que sente do objeto estranho no quintal de casa. Um pouco que dizia assim, olha, ali tem petróleo. Eu ficava com medo. Olha, vai explodir, vai subir. Eu tinha medo. Já a dona Marlene é uma das poucas pessoas que se lembra do episódio do petróleo. Ela mostra os outros locais de perfuração no bairro do Riacho Doce. Aquela sonda ali era a última sonda que o doutor Edson tinha perfurado e que a nação não deixou. Isso aqui vizinho. Uma vez confirmado o potencial de Alagoas, vieram as perseguições. O governo federal, o mesmo que havia concedido permissão para Edson de Carvalho explorar o subsolo de Riacho Doce, determina o fechamento do Poço São João. O historiador Jaime de Altavilla mostra os documentos da época em que o pai foi advogado da Companhia de Petróleo do Brasil. Se o presidente da República deu isenção, o Ministério da Agricultura concordou. Se autoriza ele fazer as perfurações, então concordou também. Porque ele, de repente, manda, como o senhor diz, um interventor para destruir tudo o que ele tinha feito. Desacreditado, sem dinheiro e ameaçado de morte, Edson de Carvalho deixa Alagoas e vai com a esposa para o interior de Minas Gerais. Em 1958, ele lança o livro O Drama da Descoberta do Petróleo no Brasil, onde narra suas memórias. Anos depois, ele volta a Alagoas, dessa vez viúvo. Conhece a segunda esposa, Dona Vicentina, que hoje vive em um apartamento humilde no bairro do Prado. Quando eu conheci ele, ele tinha 70 anos, ele já tinha desistido há muitos anos passados. Quando ele provou que o petróleo jorrou em Riacho Doce, quando ele provou que o governo mandou lacrar na época, ele não queria estar com segurança policial dentro de casa, guarnecendo a casa dele, dando segurança à vida dele por causa do acontecido que já tinha acontecido com o engenheiro, né? Aí ele disse, eu não fiz nada de mal, como é que estão me seguindo assim? E o mistério da história do petróleo em Riacho Doce continua. Se foi comprovada a existência de uma jazida, por que ela nunca foi explorada? Por que tanto interesse em boicotar Alagoas? Perguntas ainda sem respostas. Como é que a Petrobras, que iniciou a extração de petróleo em diversos locais em Alagoas, ainda não procurou aquela região? Edson de Carvalho morreu em 1976, vítima de enfisema pulmonar. Chega ao fim a trajetória de um homem. Fica o legado de um trabalho que até hoje continua desacreditado. Ele morreu de desgosto. Ele disse que não tinha vergonha de ser brasileiro.